Dia 202, Juízes, capítulo 4. Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Arosete-Agoim. Ele tinha 90 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, a mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira que veio a ser conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, os israelitas a procuravam para resolver suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Ele fará que o poderoso exército de Jabim, sob o comando de Cícera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo próximo ao ribeiro Quisson. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu ela. Irei com você. Mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Cícera não será você, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou os homens de Naphtali e de Zebulon em Quedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que Eber, os quineus eram descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Haviam se separado do restante do grupo de famílias a que pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zaim, junto a Quedes. Quando contrataram o general Cícera, que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estavam acampados no Monte Tabor, ele reuniu todo o exército com os 90 carros de ferro e marchou de Arosete-Agoim para o ribeiro Quisson. Disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à frente. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram no Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Cícera, os soldados e os carros diante de Baraque. Vendo isso, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até Arosete-Agoim e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para minha tenda, ali o Senhor estará salvo. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela cobriu Cícera com uma coberta. Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água.
Ela abriu uma vasilha de leite e deu a Cícera e tomou e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse a Jael: fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Cícera dormia em um sono profundo, porque estava exausto. E Jael cravou uma estaca nas têmporas de Cícera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. Baraque vinha perseguindo Cícera, e Jael foi ao encontro dele e disse: venha ver o homem que está procurando. Ele foi e viu Cícero morto, com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e o povo de Israel ficou cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que os destruíram completamente. Atos capítulo 8. Saulo aprovou a morte de Estevão e começou, naquela ocasião, uma grande onda de perseguição aos crentes, ao qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos para a Judeia e Samaria, com exceção dos apóstolos, mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto o homem comum, mulheres lançando todos na prisão. Mas os santos que tinham sido dispersos iam por todos os lugares pregando a boa nova de Jesus. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo praticava feitiçaria, era homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia. Todos afirmavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Ele os seguiram porque Simeão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem de Filipe a respeito da boa nova do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e muitos homens e mulheres foram batizados. Então, o próprio Simeão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe. A todos os lugares estava maravilhado com os sinais e milagres que eram realizados. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo, pois até então ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinha recebido o batismo
no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Quando Simeão viu que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre as suas cabeças, ofereceu dinheiro para comprar este poder e disse: permitam que eu também tenha este poder, para que, quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro morra com você, porque pensa que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se dessa grande maldade e ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há uma grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Orem por mim ao Senhor, exclamou Simão, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de pregar e dar testemunho em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, parando em diversas aldeias samaritanas pelo caminho para pregar a boa nova. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava descendo pela estrada em eunuco Ele fez assim, e lá estava descendo pela estrada um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro da profecia de Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das Escrituras que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele, e quem pode falar dos seus descendentes, pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que um profeta estava falando, a respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com esta mensagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse: veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crê de todo o seu coração. E eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar, e eunuco não o viu mais, porém continuou com o seu caminho com alegria. Enquanto isso, Filipe apareceu em Azoto, pregou a boa nova ali e em cada cidade pelo caminho à medida que ia para Cesareia. Jeremias, capítulo 17. Parece que o pecado foi gravado no coração de tábua do povo de Judá,
com ferro bem afiado, com a ponta de uma diamante, bem como nas pontas de seus altares. Os filhos lembram dos altares dos falsos deuses, debaixo das grandes árvores, nos altos dos montes e sobre as montanhas do campo. Por isso, vou entregar os inimigos às riquezas e tesouro do povo de Judá. Eu os darei como despojo. Eles dominarão sobre a terra, inclusive aos montes onde vocês pecaram em todo o país. Esse vai ser o castigo pelo pecado do povo. Vocês mesmos serão culpados de perder a maravilhosa herança que eu lhes dei. Vocês serão levados como escravos dos seus inimigos para uma terra estranha e distante, pois acendeu a minha ira, e ela vai queimar para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O homem que consegue muitas riquezas com a desonestidade é como a perdiz que choca ovos de outros pássaros. Quando os filhotes crescerem, eles a abandonarão. Assim também as riquezas do homem desonesto desaparecerão, e no final ele não passará de um tolo. Um trono glorioso, exaltado, desde o princípio é o lugar do nosso templo. Ó Senhor, esperança de Israel, quem o abandonar acabará na maior desgraça. Quem se afastar do Senhor será lavado embora como palavras escritas no pó. Tudo isso porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó Deus, só o Senhor pode me curar, somente o Senhor pode me salvar. Por isso eu louvo apenas o Senhor. O povo zomba de mim e pergunta: como é, Jeremias? Onde estão as ameaças que você anda fazendo em nome do Senhor? Quando elas vão ser cumpridas? Senhor, eu não desobedeci às suas ordens e me tornei profeta, mas não estou torcendo para o meu povo ser castigado com tanto sofrimento. Tudo o que anunciei ao povo é do seu conhecimento. Senhor, não seja para mim motivo de pavor. O Senhor é a minha única esperança no dia da desgraça. Castigue essa gente que deseja me matar. Faça cair sobre eles a vergonha e a desgraça que desejam para mim.
apesar sobre a prece sobre eles, o dia da desgraça, dê a todos eles um castigo dobrado. Então o Senhor me respondeu: vá e fique junto à porta do povo, ao portão por onde os reis entram e saem da cidade. Depois faça o mesmo junto de cada portão de Jerusalém e anuncie ao povo: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, de todo o povo de Judá e habitantes de Jerusalém. Vocês que passam por estas portas, assim diz o Senhor. Se vocês amam suas próprias vidas, não façam comércio no dia de sábado, não levem cargas nem passem pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não façam trabalho algum, não levem carga alguma para fora de casa, mas separem para o Senhor o dia de sábado, como dia santo, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, foram teimosos e desobedientes, não quiseram ser ensinados por mim. Mas se vocês me obedecerem, diz o Senhor, e deixarem de trabalhar no meu dia de descanso, não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas separarem o dia de sábado como dia consagrado, então esta nação continuará existindo. Sempre haverá reis da família de Davi assentados no trono de Judá. Os reis e os príncipes marcharão pelas ruas e passarão pelos portões de Jerusalém, em belos cavalos e carruagens. Jerusalém será abatida para sempre. Virá gente de todas as partes de Judá, das cidades de Benjamim, das filas próximas de Jerusalém e de Cefala, das montanhas de Neguebé, para apresentar ofertas queimadas de animais e cereais. Eles trarão incenso e farão ofertas de gratidão para louvar o Senhor no seu templo. Mas se vocês não me obedecerem e continuarem a fazer comércio, a trazer mercadoria pelos portões, deixando de guardar o sábado como dia consagrado, vou pôr fogo nos portões de Jerusalém, onde vocês negociam. Esse fogo vai se espalhar pelos palácios e ninguém será capaz de apagar o incêndio.